Pessoal, boa tarde, tudo bem? Antes da gente iniciar aqui, me confirmem se o áudio tá bom para vocês, se vocês conseguem me ouvir certinho, por favor. Certo, pessoal, muito obrigado. Bom, pessoal, na aula de hoje, nós vamos começar, né, a falar acerca dos verbos. Pessoal, verbos, né, correspondem a uma nova classe de palavras que nós vamos começar a estudar daqui em diante. Nós já vimos algumas classes de palavras anteriormente, né? Os substantivos, que são as palavras que dão nome a tudo. Então, por exemplo, homem, mulher, Brasil, celular, todo objeto, pessoa, lugar, recebe um nome. E esse nome é um substantivo. Nós também vimos os adjetivos, que são aquelas palavras que atribuem características a esses substantivos, né? Então, bonito, bonita, alto, alta, baixo, baixa, gordo, magro, perto, longe. As cores também são adjetivos, já que elas expressam características, né? Então, essas palavras correspondem a diferentes classes de palavras. E a classe de palavras dos verbos, pessoal, indicam uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno da natureza, né? Eu coloquei assim para ficar uma explicação mais completa, mas nesse momento dos estudos, o que que você precisa saber? A única coisa que você precisa saber é que os verbos indicam uma ação, ou seja, correr, comer, dormir, gostar, amar, dirigir, voar, ouvir, ver, estudar, treinar, pedalar. Todas essas palavras que indicam uma ação, nós chamamos de verbo. Então, sempre que você executa algo, você está fazendo uma ação. Essa ação é um verbo, tá? Correr, dormir, gostar, amar. Para falar que eu gosto, que eu estou gostando, que eu gostei, eu gostava, eu vou gostar, que eu dirijo, eu dirigia, eu vou dirigir. Todas essas palavras que indicam ação, nós chamamos de verbo. Tudo bem? Isso que vocês têm que saber até este momento. Como que funciona o verbo beber, por exemplo, em português, né? No presente, né? Ou seja, o presente é o tempo verbal que descreve ações que acontecem atualmente, né? Não fala que é uma ação que está acontecendo agora, né? Quando eu digo, por exemplo, eu bebo, eu não estou dizendo que eu estou bebendo agora. Eu estou dizendo que eu bebo. Ou seja, atualmente eu bebo, né? Com uma certa frequência eu bebo. Não estou dizendo que eu bebia no passado, não bebo mais, nem estou dizendo que eu vou beber no futuro. Eu apenas digo que eu bebo. Atualmente eu bebo, né? O verbo beber no presente é eu bebo, você bebe, vocês bebem, ele bebe, ela bebe, eles bebem, nós bebemos. Olha como que é complicado. Bebo, bebe, bebem, bebemos. Bebo, bebe, bebem, bebemos. Isso só para o presente. Se fosse para o passado, eu bebi, você bebeu, eles beberam, nós bebemos, eles bebiam. Olha como que é difícil. No presente já é, ó, eu bebo, você bebe, o bebo vira bebe, que vira bebem, que vira bebemos, né? Então, essas diferentes formas que nós atribuímos ao verbo beber a diferentes sujeitos, nós chamamos de conjugação. Então, uma conjugação verbal é a adaptação que o verbo faz para se adaptar ao sujeito. Porque eu não posso dizer eu bebo e você bebo. Não, você bebe. Não posso dizer ele bebe, ele bebo, eu digo ele bebe. Não posso dizer que nós bebe, nem nós bebem. Tenho que dizer que nós bebemos. Então, aqui nós temos uma terceira conjugação. Então, essa adaptação que o verbo beber faz para se adaptar a diferentes sujeitos, bebo, bebem, bebem, bebemos, nós chamamos de conjugação verbal. Percebe que no presente, só no presente, nós temos quatro conjugações. Bebo, bebe, bebem, bebemos. Só que no presente, em inglês, olha que notícia boa. Em vez de você ter quatro conjugações, você vai ter apenas duas. Tudo bem? O verbo beber, no caso, é o verbo to drink em inglês. Então, como só vamos ter duas conjugações, facilita muito a nossa vida. A mesma conjugação do verbo beber eu vou utilizar para I,
you, we e they, ou seja, eu bebo, I drink, você bebe ou vocês bebem, o you, tanto você quanto vocês, I drink, you drink, we drink, nós bebemos no presente, they drink, eles ou elas bebem. E a outra conjugação vai ser exclusiva para he, she e it, pronome he, she, it. Lembrando que it nós fazemos referência a animais, he a ele e she a ela. Então, quero dizer que ele bebe, vou dizer he drinks. Se eu quero dizer ele bebe no sentido de ser um gato, um animal, digo it drinks também. E se eu quero dizer que ela bebe, she drinks. Ela bebe água, she drinks water. Ela bebe água com gás, she drinks sparkling water. Então perceba que, diferentemente aqui do português, que nós temos 4 conjugações verbais, ó, bebo, bebe, bebem, bebemos, em inglês nós temos apenas 2 conjugações. Sempre você vai utilizar a mesma conjugação para I, you, we, they e uma outra para he, she, it, tá? Em geral, a gente acrescenta apenas a letra S, ó, até fiz essa tabelinha aqui para vocês. Então, I, you, we, they, você não precisa acrescentar o S ao final do verbo. O verbo to drink não acaba com S, mas nós acrescentamos um S para he, she e it, tá? I, you, we, they não precisa, fica drink mesmo apenas, tá? Às vezes nós vamos precisar acrescentar um ES em vez da letra S apenas. Mas toda vez que eu for apresentar um verbo para vocês, eu vou dizer, olha, para he, she, it, a gente acrescenta o S, ou nesse verbo aqui, ó, para falar he, she, it, a gente acrescenta um ES, tá? Eu vou sempre falar isso para vocês. O mais importante que vocês têm que saber até agora é que os verbos são palavras que indicam ação. Em português, em geral, no presente, temos 4 conjugações, como o verbo beber aqui, ó. Bebo, bebe, bebem, bebemos. Em inglês, nós vamos ter apenas 2 conjugações para o verbo no presente, ou seja, para falar de ações que ocorrem atualmente, que não ocorreram no passado e nem vão ocorrer no futuro, que ocorrem no presente. Sempre a conjugação de um verbo vai ser o mesmo para I, you, we, they. Não é que o verbo to drink é assim. Todos os verbos, com exceção do verbo to be, claro, exceto o verbo to be, todos os verbos em inglês vai ter a mesma conjugação no presente para I, you, we, they, sempre. Sempre, sempre, sempre. A única coisa que vai mudar é que para he, she, it, você vai precisar acrescentar uma letra S, geralmente. Quer ver como não é difícil? Como disse, o verbo beber é o verbo to drink. Esse to você não vai utilizar. Para deixar a minha explicação correta, de acordo com a gramática, eu tenho que falar para você verbo to drink, mas esse to, desconsidere. Eu tenho que falar assim para ficar correto para vocês, uma vez que eu estou explicando. Tá? Verbo to drink, beber em inglês. Drink, drink, drink. Tudo bem? Então, eu vou utilizar esse mesmo drink no presente para I, you, we e they. E drinks para he, she, it. Então, quero dizer que eu bebo água, eu digo I drink water. Se eu quero dizer que eu bebo água com gás, I drink sparkling water. I drink sparkling water. Se eu quero dizer que eu bebo vinho, I drink wine. Retomando o conteúdo de ontem, né? Eu bebo vinho tinto, I drink red wine. Eu bebo vinho branco, I drink white wine. I drink white wine. Se eu quero dizer que eu bebo leite, eu digo I drink milk. Eu bebo leite, I drink milk. Eu bebo leite. Se eu quero dizer que eu bebo cerveja, I drink beer. I drink beer. I drink beer. Tudo bem? Eu bebo cerveja. Então, Ô, professor, pois por não. que no he, she, it, a gente tem que acrescentar o S e nos outros não? Não tem uma explicação lógica. Em inglês, nós utilizamos assim. Tem uma explicação, fala, olha, a gente usa assim por causa disso. A gente utiliza assim. Tá? Não tem nenhuma ligação com nenhuma outra parte e a gente não consegue fazer nenhuma relação em português. Em português, você sabe que você tem que dizer ele bebe, e se você dizer ele bebo, você sabe que está errado, certo? Você não pode dizer ele bebo, você tem que dizer ele bebe.
Mas por que você sabe que você tem que dizer ele bebe ao invés de ele bebo? Você não consegue explicar, você só sabe que é assim, né? É. Sabe que tá errado. Em inglês é dessa forma. Para he, she, it, você vai acrescentar esse S aqui. Ou E é e. obrigatório colocar o S. Para he, she, it, sim. Perceba que ó, o verbo to drink ele permanece igual para I, you, we e they. Só muda para he, she, it com o acréscimo desse S. Só isso. Ah, tá. Tá? Uhum. Então aqui eu bebo, I drink. Tá aqui sossegado, né? Como eu tinha dito, flexão no presente de um verbo vai ser igual para I, you, we e they. Então, já que é igual para I, you, we e they, se eu digo I drink, eu vou dizer you drink para dizer que você bebe. Então, você bebe água, you drink water. You drink water. Se eu quero dizer que você bebe água com gás, you drink sparkling water. You drink sparkling water. Se eu quero dizer que você bebe vinho, you drink wine. You drink wine. Você bebe vinho. Quero dizer que você bebe leite. You drink milk. You drink milk. You drink milk. Você bebe cerveja? You drink beer. You drink beer. You drink beer. Você bebe cerveja. Certo? Só que, lembra que eu falei, né? O, o verbo no presente vai ser igual para I, you, we e they. Só que para he, she, it, no presente a gente vai acrescentar um S no final. Né? Às vezes o ES, no caso do verbo to drink, só o S. Então ele bebe água, he drinks water, ele bebe água. Mas poderia ser she drinks water, para dizer que ela bebe água, ou it drinks water, para falar que um animal bebe água. Lembrando que, embora que, mesmo que você saiba que um animal seja macho ou fêmea, você não pode se referir a ele através de he ou she. Você utiliza apenas através do it. Tá? Então, ele bebe água, fazendo referência ao gato, um cachorro. It drinks water. Não pode dizer he. A não ser que ele seja seu animal de estimação. A gente já teve essa aula, né? Então, ele bebe água, he drinks water. Se fosse ela bebe água, she drinks water. Tá? Para he, she, it. No presente, a gente acrescenta esse S aqui. Tá? Só quero dizer que ela bebe água com gás, she drinks sparkling water. She drinks sparkling water. Ela bebe água com gás. She drinks sparkling water. Só quero dizer que ele ou ela, fazendo referência a um animal, bebe vinho, eu digo it drinks wine. It drinks wine. Se fosse ele, pessoa, bebe vinho, he drinks wine. Ela bebe vinho, she drinks wine. Quero dizer que ela bebe leite, she drinks milk. She drinks milk. Ela bebe leite. She drinks milk. Ele bebe cerveja. He drinks beer. He drinks beer. He drinks beer. Então, novamente, em português no presente, nós temos 4 conjugações geralmente para os verbos. Eu bebo, você bebe, eles bebem, nós bebemos. Então, o bebo vira bebe, que vira bebemos, que vira bebem. Em inglês, nós temos apenas 2 conjugações para cada verbo no presente. Essa conjugação sempre vai ser igual para I, you, we, they. Então, se você vai analisar o verbo to drink, você sabe que o drink você utiliza para I, you, we, they. A única questão é que para he, she, it, geralmente a gente acrescenta um S, então drink vira drinks, ou dependendo do verbo, nós acrescentamos um ES. Tá? Uma vez que para I, you, we, they é igual, nós também vamos falar que eles ou elas bebem através de they drink. Percebam que é infinitamente mais fácil que português. Então, eles bebem água, ou elas bebem água, they drink water. Você utiliza a mesma forma verbal para I, you, we, they. Eles bebem água, ou elas bebem água, they drink water. They drink water. Eles ou elas bebem água com gás, they drink sparkling water. They drink sparkling water. Quero dizer que eles bebem vinho ou elas bebem vinho. They drink wine. They drink wine. Eles ou elas bebem vinho. Só quero dizer que eles ou elas bebem leite.
Eles ou elas bebem leite. They drink milk. They drink milk. They drink milk. Eles ou elas bebem leite. Isso quer dizer que eles ou elas bebem cerveja. They drink beer. They drink beer. They drink beer. Uma vez que a conjugação do verbo é igual para I, you, we e they, logo, they, we também vai ser we drink, para dizer que nós bebemos. Opa, olhei no slide. Nós bebemos, we drink. Então, nós bebemos água, we drink water. Nós bebemos no presente, tá? Porque em português a gente fala nós bebemos no presente e nós também dizemos nós bebemos no passado. Aqui eu estou falando no presente. Nós bebemos água, we drink water. We drink water. Nós bebemos água com gás, we drink sparkling water. Nós bebemos vinho, we drink wine. Nós bebemos vinho, we drink wine. Nós bebemos leite, we drink milk. We drink milk. Nós bebemos leite, we drink milk. Nós bebemos cerveja, we drink beer. We drink beer. Nós bebemos cerveja. Então, nesse primeiro momento da aula, que você tem que entender novamente, é que verbos são palavras que indicam ação. Nós temos conjugações do verbo no presente. Em português, o verbo beber vira bebo, vira bebe, vira bebem e bebemos. 4 conjugações. Em inglês, nós vamos ter 2 conjugações apenas para o verbo no presente, ou seja, para indicar que a ação ocorre atualmente. Dessas 2 conjugações, uma vai ser igual para I, you, we e they sempre, e outra vai ser igual para he, she, it. Você vai ver o verbo to drink, então você sabe que esse drink você usa para I, you, we e they. A única coisa que você tem que se atentar é que para he, she e it você acrescenta um S no final, ou um ES, dependendo do verbo. Quando eu falar para vocês assim, ó, pessoal, hoje a gente vai ver o verbo to drive. Você sabe de cara que esse drive você vai utilizar para I, you, we e they. A única coisa que você vai ter que pensar é como que eu utilizo esse drive para he, she, it? Acrescento um S ou um ES? Quando eu falar para vocês, pessoal, agora a gente vai ver o verbo to dance. Você sabe que esse dance é igual para I, you, we e they. Você só vai ter que mesmo se atentar como que você utiliza esse dance para he, she, it, se você tem que acrescentar um S ou um ES. Eu não falei para vocês que a gente ia ver o verbo to drink, ó. Então você sabe que esse drink você utiliza para I, you, we e they. Você tem que se atentar apenas em como utilizar para he, she, it. Ou você acrescenta um S ou um ES. Fica he drinks, she drinks, it drinks. No caso do verbo to drink, acrescentamos apenas um S, mas dependendo do verbo, acrescentamos um ES. Tá? E não tem uma regra para isso. Sempre que eu for apresentar um verbo novo para vocês, eu vou falar, essa é a forma correta para o verbo no presente, para he, she, it. Pessoal, até aqui vocês conseguiram acompanhar? Alguém está com alguma dúvida? Quer que eu explique novamente essa questão do presente? Isso, Cauê, mas vamos com calma. Joia, pessoal. Então, a gente estava falando aqui do presente. O presente você utiliza para falar sobre ações que ocorrem atualmente. Porque a gente tem um momento presente para falar sobre ações e acontecimentos que ocorrem atualmente. Nós temos o tempo verbal passado para indicar ações e acontecimentos que já aconteceram. E nós temos o tempo verbal futuro para dizer sobre coisas que ainda vão acontecer. Né? Nós também temos o gerúndio. O gerúndio, ele é
uma forma mais específica do presente. Porque quando eu digo para você, por exemplo, que eu bebo água, você entende que é uma ação que ocorre atualmente, certo? Eu bebo água, né? Eu não estou dizendo que eu bebia antes, nem que eu vou beber no futuro. Eu estou dizendo que eu bebo água, né? Quando alguém fala para você que bebe bebida alcoólica, a pessoa diz para você, eu bebo bebida alcoólica. Você entende que essa pessoa não parou de beber, que não vai beber no futuro. Você entende quando ela fala que ela bebe bebida alcoólica, que no momento atual, atualmente, nos dias de hoje, ela bebe. Só que ela não está dizendo que ela está bebendo bebida alcoólica no momento da fala. Então, por exemplo, quando eu digo que eu bebo água, eu digo que é uma coisa que eu faço atualmente, que eu faço nos dias de hoje. Mas quando eu digo para você que eu estou bebendo água, é porque eu estou bebendo água agora. Então perceba que tanto eu bebo água quanto eu estou bebendo água são formas de falar uma ação no presente. Só que quando eu digo que eu bebo água, eu não estou dizendo que quando eu digo que eu bebo água, eu não estou dizendo que eu estou bebendo agora, nem que eu acabei de beber, nem que eu vou beber daqui a pouco. Só estou dizendo que é uma coisa que eu faço atualmente, no presente. Agora, quando eu digo para você que eu estou bebendo água, você entende que essa ação ocorre exatamente no momento da minha fala. Se eu digo para você agora que eu estou bebendo água, é porque neste momento eu estou bebendo água, eu estou fazendo a ação de beber água. Então, o gerúndio, ele indica que uma ação ocorre no momento da fala, tá? Vamos ver como que nós utilizamos esse gerúndio. Esse gerúndio, nós sempre falamos com o verbo na terminação ing. E aqui esse ing vai ser igual tanto para I, you, we, they, quanto para he, she e it, certo? Para você indicar que uma ação ocorre no momento da fala, você acrescenta esse ing no final do verbo, tá? Isso é igual, inclusive, para he, she e it. A única coisa que vai mudar é a flexão é a conjugação do verbo to be. Porque quando eu digo que eu estou bebendo, isso é o conteúdo da nossa primeira aula. I am, you are, he is, she is, we are, they are. Então, eu estou, I am. Você é, você está, you are. Ele é, he is. Ela é, she is. Nós estamos, we are. Eles estão ou elas estão, they are. Então, o verbo bebendo é drinking, com acréscimo do ing, drinking. Bebendo é drinking, tá? Para indicar que uma pessoa está bebendo no momento da fala, drinking, tá? Então, drinking é bebendo, tanto para he, she, it, we ou they. Só que quando eu digo bebendo, eu utilizo o verbo estar. Porque quando eu digo bebendo, é porque alguém está bebendo. O verbo estar é o verbo to be. Então, você tem que respeitar a conjugação do verbo to be. Eu estou bebendo, I am drinking. Você está bebendo, you are drinking. Ele está bebendo, he is drinking. Ela está bebendo, she is drinking. Então, se eu quero dizer que atualmente eu bebo água, eu digo I drink water. Agora, se eu quero dizer que eu estou bebendo água agora, para indicar que a ação ocorre no momento da minha fala atual, eu vou dizer I am drinking water. O drinking é bebendo para todos os sujeitos. A única coisa é que eu vou ter que adaptar o verbo to be. I am, you are, he is, tá? Eu bebo água com gás, I drink sparkling water. Agora, para dizer que eu estou bebendo água com gás, I am drinking sparkling water. Se eu quero dizer que eu estou bebendo vinho, I am drinking wine. Eu estou bebendo vinho. I am drinking wine. Se eu quero dizer que nesse momento eu estou bebendo leite, I am drinking milk. I am drinking milk. Se eu quero dizer que nesse momento estou bebendo cerveja, I am drinking beer. I am drinking beer. Certo? Então, esse drinking significa bebendo, e você vai utilizar para todos os verbos igualmente. A única coisa é que você vai adaptar o verbo to be. No caso, I am, mas you are. Então, você está bebendo água, you are drinking water. You are drinking water. Você está bebendo água. Você está bebendo água com gás? You are drinking sparkling water. You are drinking sparkling water. Lembra?
I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Você está bebendo vinho? You are drinking wine. You are drinking wine. You are drinking wine. Você está bebendo vinho. Só quero dizer que você está bebendo leite. You are drinking milk. You are drinking milk. Você está bebendo leite. You are drinking milk. Se eu quero dizer que você está bebendo cerveja, you are drinking beer. You are drinking beer. Você está bebendo cerveja. You are drinking beer. Tá? I am, you are, he is, she is, it is. Então, ele está bebendo, he is drinking. Ela está bebendo, she is drinking. Então, ele está bebendo água, he is drinking water. Ela seria she is drinking water. Quando eu digo she is drinking sparkling water, é porque ela está bebendo água com gás. She is drinking sparkling water. She is drinking sparkling water. Ela está bebendo água com gás. Ele está bebendo vinho? Digo, he is drinking wine. He is drinking wine. Ele está bebendo vinho. He is drinking wine. Só quero dizer que ele está bebendo leite. He is drinking milk. Agora, se eu quero dizer que um animal está bebendo leite, eu vou utilizar o pronome it. Então fica it is drinking milk. It is drinking milk. Ele ou ela, fazendo referência ao animal, está bebendo leite. Se eu digo ele está bebendo, he is drinking. Novamente, bebendo é drinking. A única coisa que você tem que adaptar é o verbo to be. Eu estou bebendo, você está bebendo. Aí você se lembra do conteúdo da nossa primeira aula. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Certo? Só quero dizer que eles estão bebendo, vou utilizar o mesmo drinking. Mas eles estão, você tem que lembrar que é they are. Eles ou elas estão. Então, they are drinking water. Eles ou elas estão bebendo água. They are drinking water. Eles ou elas estão bebendo água. Tá? They are drinking sparkling water. Eles ou elas estão bebendo água com gás. They are drinking sparkling water. Eles ou elas estão bebendo água com gás. They are drinking sparkling water. They are drinking wine, ou seja, eles estão bebendo vinho. They are drinking wine. Eles ou elas estão bebendo vinho. They are drinking wine. Eu quero dizer que eles ou elas estão bebendo leite. They are drinking milk. They are drinking milk. They are drinking milk. Eles ou elas estão bebendo leite. Eles ou elas estão bebendo cerveja. They are drinking beer. They are drinking beer. They are drinking beer. Eles estão bebendo cerveja ou elas estão bebendo cerveja. Como eu disse, esse drinking, que significa bebendo, é igual para todos os sujeitos. A única coisa que você tem que cuidar é da conjugação do verbo to be. Porque quando eu digo bebendo, eu digo que alguém está bebendo. Então, eu estou, você está, ele está. Aí você tem que se lembrar do conteúdo da nossa primeira aula. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Tá? Então, nós estamos bebendo água. We are drinking water. Nós estamos bebendo água. We are drinking water. We are drinking sparkling water. Nós estamos bebendo água com gás. We are drinking sparkling water. Nós estamos bebendo vinho. We are drinking wine. Nós estamos bebendo vinho. We are drinking wine. Nós estamos bebendo vinho. Só quero dizer que nós estamos bebendo leite. We are drinking milk. Nós estamos bebendo leite. We are drinking milk. E nós estamos bebendo cerveja. We are drinking beer. We are drinking beer. Nós estamos bebendo cerveja. Então, até aqui da aula, o que a gente viu? Que verbo é uma palavra que indica uma ação. Em português, verbo beber, por exemplo, eu digo bebo, bebe, bebem, bebemos, dependendo do sujeito. Eu bebo, você bebe, eles bebem, nós bebemos.
Perceba que temos 4 conjugações diferentes. Em inglês, no presente, temos apenas 2. Uma dessas formas sempre é igual para I, you, we, they. Então, você sabe, quando eu vou dizer que eu bebo, você bebe, ela bebe, nós bebemos, enfim, nós temos 2 conjugações apenas, e que sempre uma conjugação vai ser a mesma para I, you, we, they, e outra vai ser diferente para he, she e it. Então, se eu falo para você que vamos falar sobre o verbo to drink, você sabe que esse drink, da mesma forma escrita e pronunciada, esse mesmo drink, vamos utilizar para I, you, we e they. E você também sabe que a segunda conjugação, a segunda forma de conjugar o verbo beber em inglês, vai ser igual para he, she e it, que a gente tem que acrescentar um S geralmente. Então fica he drinks, para ele bebe, she drinks, ela bebe. Tudo bem? Agora, se você quer dizer que alguém está realizando a ação de beber no momento da fala, aí você vai utilizar o drinking. E esse drinking vai ser igual para todos os sujeitos. Só que quando você diz bebendo, é porque você quer dizer que alguém está bebendo. Esse alguém está, você vai utilizar o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. I am drinking, eu estou bebendo. You are drinking, você está bebendo. He is drinking, ele está bebendo. She is drinking, ela está bebendo. They are drinking, eles ou elas estão bebendo. E we are drinking, nós estamos bebendo. Certo, pessoal? Até aqui alguém está com alguma dúvida? Quer que eu retome e dar mais exemplos ou explicar alguma coisa? Por favor, como que tá? Coloquem no chat, por gentileza. Quanto mais pessoas colocarem, melhor para eu conseguir dosar aqui o conteúdo, tá? Vou ativar o microfone também, fica à vontade. Certo. Bom, agora é a parte mais fácil da aula, que é para você falar no futuro e para falar no passado. Até agora a gente viu como que utilizamos o verbo no presente e no gerúndio, para indicar que uma ação ocorre no momento da fala. Agora, quando você quer dizer no futuro, para você indicar que uma ação vai acontecer no momento posterior ao que você está falando, ou seja, no momento mais adiante, o que você vai fazer? Você vai colocar o will antes do verbo flexionado no presente. E esse will, com o verbo flexionado no presente, é igual para todos os sujeitos. Aqui não tem aquela questão do S. O S para he, she, it é só quando você fala no presente. I drink, you drink, we drink, they drink, she drinks, he drinks, it drinks. Só para lá que serve. Aqui, quando a gente quer falar no futuro, por exemplo, o verbo drink, o verbo to drink no futuro, o mesmo drink você vai utilizar para todos os sujeitos e vai colocar o will antes. Então, eu vou beber, ou eu beberei, pode ser traduzido da mesma forma. I will drink. Você vai beber? You will drink. Ele vai beber? He will drink. Ela vai beber? She will drink. Ela vai beber. It will drink, para fazer referência a um animal que vai beber. They will drink, eles ou elas vão beber ou beberão. E we will drink. We will drink. Nós vamos beber, nós beberemos. Então, para você falar no futuro, por exemplo, o verbo to drink no futuro, você utiliza will drink para todos os sujeitos. Se a gente vai estudar como falar o verbo to dance, que é dançar, o verbo to dance no futuro, você vai falar will dance para todos os sujeitos. I will dance, you will dance, he will dance, she will dance. Se eu quero falar com vocês sobre o verbo comer, que é o verbo to eat, então esse verbo to eat, que é o verbo comer, no futuro fica will eat. E esse will eat utiliza para todos os sujeitos. I will eat, you will eat,
she will eat, we will eat, e assim por diante. Então, para você falar de passar o verbo para o futuro, para descrever ações que ainda acontecerão, você utiliza o will antes do verbo no presente. Então, o verbo to drink no futuro é will drink para todos os sujeitos. I will drink, you will drink, he will drink, she will drink, tá? E, para finalizar, o passado dos verbos é uma coisinha um pouco chata, porque não tem uma regra que a gente fala, ó, sempre você vai falar esse verbo aqui com ed no final, esse outro verbo você vai transformar ele assim, assim, assado. O passado dos verbos varia muito em inglês. Então, sempre que a gente for analisar um verbo novo, eu vou passar exatamente qual que é a forma dele no passado. E saiba que sempre a forma no passado de um verbo é igual para todos os sujeitos. Diferentemente do português, que, por exemplo, o passado do verbo beber. Eu bebi, você bebeu, eles beberam, nós bebemos. Perceba que tem 4 formas. Em inglês a gente tem uma só. No passado, o passado de um verbo é igual para todos os sujeitos. Então, sempre que a gente for estudar um verbo, eu vou passar ou como que falamos no passado, e essa forma você sempre vai utilizar para todos os sujeitos. O passado do verbo to drink é drank, drank. Então, para dizer que eu bebi, I drank. Você bebeu, you drank. Ele bebeu, he drank. Ela bebeu, she drank. Ele ou ela, fazendo referência a um animal, it drank. Eles ou elas beberam, they drank. E nós bebemos, we drank. Né? Nós bebemos no passado, we drank. Certo? Então, o passado de um verbo sempre é igual para todos os sujeitos. Tá? Fiz esse slide aqui de resumo que está aqui agora e está também no final dessa apresentação. Tá? Não precisa ficar preocupado em anotar agora esse slide, porque eu já disponibilizei lá no grupo, logo pela manhã, o PDF completo aqui da aula, está tudo lá para vocês. Eu só coloquei aqui mesmo nesse momento da aula para a gente dar uma organizada em tudo que a gente viu. Então, a gente viu o presente, o gerúndio, passado e futuro. O presente é para falar de uma ação que ocorre atualmente, como eu bebo, eu como, eu dirijo, eu durmo. O verbo beber no presente, eu bebo, você bebe, ela bebe, nós bebemos. Você sabe que o verbo no presente, em inglês, tem 2 conjugações. Uma para I, you, we, they e outras para he, she, it. No caso, o verbo to drink, o drink é igual para I, you, we, they. Então, I drink, you drink, we drink, they drink. E a segunda conjugação é utilizada para he, she, it. Então, he is drinking, ele está bebendo. She is, perdão, ela ou ele bebe, she drinks, he drinks, apenas com o acréscimo do S, tá? Então, eu bebo, você bebe, eles bebem, nós bebemos, I drink, you drink, we drink, they drink, apenas 2 conjugações. Se eu quero dizer que ele ou ela bebe, eu vou dizer drinks, com o acréscimo do S. Ó, he, she, it drinks. Por outro lado, se eu quero dizer que alguém está bebendo, eu vou utilizar o drinking. Tá? Eu quero dizer que alguém está bebendo, eu utilizo o drinking. Esse drinking também é igual para todos os sujeitos. Ó. A diferença é que quando eu digo que alguém está bebendo, eu utilizo o verbo to be, que é o verbo estar. Então, eu estou bebendo, I am drinking. Você tem que se atentar ao verbo to be. You are drinking. He is drinking, ou she is drinking, ou it is drinking. They are drinking, we are drinking. Você tem que se atentar ao verbo to be. Porque bebendo, o verbo bebendo é drinking para todos os sujeitos. Mas como você diz que alguém está bebendo, eu estou, ela está, nós estamos, aí você tem que se lembrar do conteúdo da nossa primeira aula, que justamente foi o verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Daí depois fica fácil. O futuro, para você passar o verbo para o futuro, você coloca o will antes dele. Então, eu vou beber ou eu beberei, I will drink. You will drink. He will drink, ou she will drink, ou it will drink. They will drink, ou we will drink. Certo? E o passado do verbo é igual para todos os sujeitos, sem mistério. I drank, eu bebi. You drank, você bebeu.
He drank, ele bebeu. She drank, ela bebeu. They drank, eles ou elas beberam. E we drank, nós bebemos no passado. Tudo bem? Coloque no chat, por favor, como que eu digo essa frase? Eu bebo cerveja. Não, Cauê, não. Você tem que saber como fala o verbo no passado. Como que você pode dizer eu bebo cerveja? Vamos colocar ali no chat. Quanto mais participarem, melhor. Até para ver onde vocês estão acertando ou errando. Isso. Eu bebo cerveja. I drink beer. Ótimo. Isso eu quero dizer que eu vou beber cerveja. Falando de uma ação no futuro. Eu vou beber cerveja. Isso, ótimo. I will drink beer. Ótimo. Eu vou beber cerveja. I will drink beer. Perfeito. E para dizer que eu bebi cerveja? Isso, perfeito. I drank beer. Ótimo. I drank beer. I drank beer. Para dizer que você está bebendo cerveja. You are drinking beer. Esse bebendo sempre vai ser drinking, só que você tem que tomar cuidado com o verbo to be. I am drinking, you are drinking, he is drinking, né? Para dizer que você bebe cerveja. Percebe que eu não estou dizendo que você está bebendo, nem que você vai beber, nem que você bebia. Você bebe no presente. Isso. You drink beer. Você bebe cerveja. You drink beer. You drink beer. Perfeito. Para dizer que ela bebe cerveja. Isso, muito bom. She drinks beer. Ela bebe cerveja. Ótimo. E para dizer que ela está bebendo cerveja. É she is, porque o are é a conjugação apenas para you, we e they. You are drinking, we are drinking, they are drinking. Para he, she, it é is. He is, she is, it is. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Ela está bebendo cerveja. She is drinking beer. She is drinking beer. She is drinking beer. E para dizer que ele bebeu cerveja? Ele bebeu cerveja.
Ele bebeu, é he drank ou he drinks? Isso, é he drank. O drinks é pro presente. I drink eu bebo, you drink você bebe, he drinks ele bebe, she drinks ela bebe, we drink nós bebemos, they drink eles bebem, they drink eles bebem, we drink nós bebemos. Tá? E o passado do verbo é igual para todos os sujeitos. Esse S é só para o presente, para dizer que ele bebe, ela bebe. She drinks, he drinks. O passado é igual para todos os sujeitos. I drank, you drank, we drank, they drank, para todos os verbos. Tá? Então ele bebeu cerveja, he drank beer, porque o drank é passado de beber, que é para todos os verbos. Agora nós estamos bebendo cerveja. Nós estamos bebendo cerveja. Isso, nós estamos bebendo cerveja. We are drinking beer. We are drinking beer. We are drinking beer. Ótimo. E para dizer que nós bebemos cerveja no passado? Porque nós estamos bebendo, we are drinking. Agora nós bebemos no passado. Nós bebemos cerveja. Isso, we drank beer. We drank beer. We drank beer. Nós bebemos cerveja no passado. We drank beer. Perfeito. Para dizer que eles bebem cerveja. Isso, they drink beer. Perfeito. Eles bebem cerveja. They drink beer. They drink beer. Para dizer que eles estão bebendo cerveja. Isso, perfeito. They are drinking beer. They are drinking beer. They are drinking beer. Perfeito, ótimo. Então, pessoal, aqui eu coloquei novamente esse slide, que é o resumo da aula. Primeiro, na primeira linha, você tem I drink, you drink, he, she, it drinks, they drink, we drink, que é o presente. Para dizer eu bebo, você bebe, eles bebem, nós bebemos. Na segunda linha de cada, nós temos o gerúndio para indicar que aquela ação ocorre naquele momento. Então, eu estou bebendo, você está bebendo, ele, ela está bebendo. Perceba que o drinking é igual para todos os sujeitos. A única coisa que muda é a flexão do verbo to be. I am drinking, you are drinking, he is drinking. O futuro do verbo sempre é igual para todos os sujeitos, então sempre você coloca o will antes dele. Então o futuro de o drink é will drink, também igual para todos os sujeitos. I will drink, you will drink, he will drink, she will drink, it will drink, they will drink e we will drink. E por último, nós temos o passado do verbo. O passado do verbo é igual para todos os sujeitos também. Então, eu bebi, I drank.
You drank. He drank. She drank. It drank. They drank. We drank. A gente falou hoje só sobre o verbo to drink, mas essa lógica se aplica a todos os outros verbos. Tudo bem, pessoal? Por favor, use o microfone ou o chat. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique algo novamente? Por favor. Alguém não entendeu alguma coisa? Interajam comigo. Certo. Eu entendo que, num primeiro momento, pode não ser algo tão simples assim, né, de se entender. Tanto que amanhã a gente vai ter a mesma aula, só que em vez do verbo to drink, nós vamos ver o verbo to eat, que é o verbo comer, tá? Então amanhã a gente tem o mesmo modelo de aula com analisando o verbo comer, que é o verbo to eat. Não que toda aula que a gente vai ter sobre verbo, a gente vai ver um verbo só por aula, não. Só que nessas primeiras duas aulas que a gente está tendo contato com presente, gerúndio, passado e futuro, eu separo um verbo para cada aula, até para que vocês possam principalmente pegar o jeito do presente, do gerúndio, do futuro e do passado. Entender que no futuro é sempre igual para todos os verbos. Você entender que no passado é igual para todos os verbos. O gerúndio, a forma do verbo no gerúndio também é igual para todos os verbos. No caso, drinking é para todos os verbos igual. A única coisa é que você tem que tomar cuidado com o verbo to be, ó. I am, you are, they are, we are, they are. Tá? Então, pessoal, eu vou encerrar a conferência aqui com vocês e amanhã a gente retorna para dar continuidade aí na matéria. Novamente, a gente vai ver o verbo to eat e novamente analisar essa questão de gerúndio, presente, para que fique ainda mais claro para vocês, tá? Podem mandar atividades até amanhã, podem tirar suas dúvidas, fiquem à vontade, tá joia? Imagina, eu que agradeço.